Caríssimos Padre Uradã, Padre Jairo, caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Preparando a reflexão desse momento tão importante, tão cheio do mistério da redenção, tomando a passagem de São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, os versículos do 19 ao 20, já nos dá uma luz daquilo que estamos vivendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Toda a narração da paixão de Jesus, quando lemos, quando ouvimos, quando proclamamos, eu tenho que ter no meu coração essa certeza que São Paulo adquiriu por graça. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Porque a minha vida, ou seja, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo me amou. Todo esse evento do que já estamos acompanhando desde ontem, no momento de lavar os pés, no momento da instituição da Eucaristia, de lavar os pés, e é uma continuação hoje, porque Jesus agora já está no Getsemane. Tudo isso ele viveu e ele demonstrou porque me amou e se entregou por mim. Eu tenho que tomar isso de uma forma pessoal, porque foi por mim, foi por você, foi por nós. E ao escutar toda essa narração, todo esse momento, esse drama, essa situação salvífica, eu tenho que realmente ter, como São Paulo começa aqui, nesse olhar da fé. Pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A fé me faz justamente ver, experimentar, viver para Deus. Porque Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou. É você realmente perceber, mais do que uma percepção, é uma experiência de saber, Cristo me amou e se entregou por mim. Ontem nós meditávamos justamente isso, amar é tudo dar. Ele se deu por amor. É dar-se a si mesmo. E hoje nós encontramos esse mistério de que Ele me amou e se entregou por mim. E por que se entregou por mim? Aí tomamos a primeira leitura desta celebração. Isaías, que vai nesse canto do servo e que vai dizer: quem procuraria com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Mas antes disso, ele vai dizer, a verdade, bem lá no versículo 2. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos,
Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, suas chagas, o preço da nossa cura. Ele me amou e se entregou por mim. Assim, dessa forma, nós que não olhávamos, nem fazíamos caso, e tantas vezes já lemos esse texto da paixão, tantas e tantas vezes assistimos, vimos, e passava, talvez, percebido o fato real, o porquê. Ele me amou e se entregou por mim. A forma dele me amar, de se entregar por mim, foi realmente ser desprezado, humilhado, não fazermos caso dele. No entanto, ele levava sobre si o peso dos nossos crimes, dos nossos pecados. E que o mundo, muitas vezes, ou todas as vezes, a todo momento, porque o mundo joga pesado e joga sujo, faz de modo com que a gente despreze. Hoje, meditando também esse texto, me deparei com uma frase, com um versículo que muitas vezes a gente deixa passar. Porque talvez não encontre, só faz parte do fato, né? Mas é no momento em que Pilatos está ali no colóquio com o povo, dando uma de mediador. Vou matar o rei dos judeus, foi o que ele fez, etc. Mas ali há uma forma sutil de engano, de querer realmente que a gente o despreze. Quando ele diz aqui, deixa eu achar, porque o texto é longo, Quando Pilatos, quando leva no tribunal, lá no pavimento, no local chamado Gábata, e ele diz: eis o vosso rei. E todos, fora, fora, crucificam. E Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? A sutileza dessa pergunta, porque a resposta que eles dão é: não temos outro rei, senão César. Isso me fez lembrar aquela passagem que Jesus, quando é questionado se deve ou não pagar o imposto, e ele dá a resposta: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os homens escolheram o mundo como rei. Ainda hoje, infelizmente, é assim. Nós não temos outro rei a não ser César. Os judeus, na ânsia de querer matar Jesus, renegam até mesmo o próprio reinado, a descendência de Davi. Nós não temos outro rei a não ser César. E é o perigo que nós temos de renegar Jesus, Deus, e optar por César. De dizer: eu não tenho outro rei a não ser este mundo. E não se engane, a situação está cada vez mais mundana. E infelizmente às vezes até dentro do nosso meio, a igreja, nossas ações, nossos pensamentos,
a nossa vida. Estou dentro, mas o meu pensamento é mundano. Não, eu não tenho outro rei a não ser César. E renego Jesus. Aquele que me amou e se entregou totalmente por mim. Renego. E o interessante é que só depois disso, e aqui está a parte sutil, é que só depois, quando eles afirmam, nós só temos a César como rei, é que Pilatos libera para crucificar. Eliminar o rei. Então vocês aceitam o mundo como rei? Então pronto, vamos eliminar o verdadeiro rei da vida de vocês. Só que um ledo engano, né? Todo esse evento, todo esse momento assim, eu refletindo sobre esse pequeno texto, esse pequeno versículo, né? São 2 praticamente, em que Pilatos ali mostra a sua face, né? O que está por trás de tudo ali. Né? É o próprio, você pode dizer assim, o próprio demônio. A aceitar faz uma proposta e aceita a resposta que lhe dão. Nós não temos outro rei a não ser César. E o cuidado que devemos ter na nossa vida, as opções que fazemos, que pode vir de uma roupagem inocente, mas que na verdade tem assim um caráter mesmo de renegar, de negar a Cristo. Aquele que se entregou, que se deu por amor a mim. Comecei com São Paulo e termino com ele na mesma passagem, para que nós aguardemos. Daqui a pouco nós vamos fazer o momento de beijar a cruz de Cristo. De beijar aquele que se entregou, que me amou e se entregou por mim. E que seja realmente esse momento de uma verdadeira decisão, uma opção, uma real opção. Senhor, eu não quero César. Eu não quero o mundo na minha vida. Por mais tentador e atrativo que possa ser, eu não quero ele, eu quero a ti. Porque verdadeiramente tu se deu, tu me amou e se entregou por mim. E eu quero, na minha limitação, responder assim, me entregando a ti, dando a minha vida por ti. Esse momento do beijo da cruz que viveremos, é o momento em que eu deposito aos pés da cruz de Cristo a minha vida, as minhas faltas, o meu pecado, as minhas dificuldades, minha dificuldade de amar a Deus e amar ao próximo. É o momento em que ali eu lanço, Senhor, está aqui o que eu não consigo, e tu me dá a graça de assim viver segundo a tua vontade. É o momento em que deposito ali, aos pés da cruz de Cristo, tudo. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o nosso pecado. Levou, então eu coloco ali. Porque eu não consigo com as minhas próprias forças. Eu não tenho essa capacidade. Então eu deposito ali o meu orgulho, a minha autossuficiência, as minhas vaidades, tudo. Tudo coloco ali. As minhas dores e as minhas alegrias eu coloco aos pés é dele, Senhor, pertence a ti. Porque pela fé eu quero viver segundo a tua vontade. Viver segundo a tua vontade. Essa é a graça que pedimos nesse momento, que mergulhamos e somos animados a viver nesta tarde, em que Cristo se deu, né? Me amou e se entregou por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.